Estamos trazendo aqui nessa tarde de sexta-feira, estamos trazendo os deputados Aldo Schneider, deputado estadual, e deputado federal, o Peninha, Rogério Peninha Mendonça, que estão em visita aqui à nossa Rádio Educadora. Deputados, é mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui nos estúdios da Educadora M. Qual que é, deputado Aldo? Muito obrigado pela sua participação. Qual que é o motivo dessa visita hoje aqui ao nosso Alto Vale? Obrigado, boa tarde. Bom, inicialmente eu gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar todos os funcionários da Educadora, a sua direção, dizer que vocês têm um papel importantíssimo na região aqui, no sentido de levar informação a todos os ouvintes e toda a comunidade local e também regional aqui do Vale Oeste. Com relação à tua pergunta, eu e o deputado Peninha temos por praxe no máximo a cada 60 dias passarmos em todos os municípios que nós representamos, principalmente os municípios aqui do Alto Vale e do Médio Vale, exatamente para que a gente possa conversar com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores, com as nossas lideranças políticas e obviamente nas questões administrativas, e aonde também a gente não detém o mandato da Prefeitura Municipal nas hostes PMDBistas, a gente faz uma visita ao nosso partido, porque lá a gente tem vereador, tem liderança, e dentro dessas visitas a gente tenta buscar as demandas que o município tem, tanto no âmbito do governo de Santa Catarina, quanto no âmbito do governo federal. Então, na prática, é mais uma visita no sentido de buscarmos demandas para que eu possa trabalhar junto ao governo do estado de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e o Peninha junto ao governo federal, lá em Brasília, para que juntos nós possamos melhorar a qualidade de vida do povo que escolheu o Taió para viver e para morar, e obviamente da região. Então, basicamente, o objetivo principal seria esse. Correto. Deputado Peninha, além dessas visitas, o PMDB, como está a articulação para as eleições de 2016? Deputado, obrigado, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora. Além do nosso trabalho administrativo, como disse o Aldo, nós, por exemplo, vamos na prefeitura ouvir todos os pedidos e solicitações que o Hugo e toda a sua equipe tem, as nossas emendas em Brasília, como estão, aqui em Florianópolis, o Aldo vê também como é que estão os pedidos, as solicitações. É um trabalho que a gente faz no sentido de ajudar a administração e ajudar, evidentemente, principalmente o município e a sua população. Mas também, junto com esse trabalho administrativo, nossa situação como deputado, evidentemente que paralelamente sempre conversamos também em política. E em todos os municípios da região, o que nós estamos encaminhando é ter candidato a prefeito em todos os municípios. Salete, por exemplo, nós vamos ter uma reunião amanhã, vamos ter candidato a prefeito pelo PMDB. Santa Terezinha, vamos ter, como o Aldo falou, a reunião ainda, vamos ter candidato a prefeito. Só falando aqui da região, Mirim Doce, vamos ter candidato a prefeito do PMDB. Rio do Campo, também estamos caminhando nessa direção. Pouso Redondo, da mesma forma. Enfim, acredito que em todos os municípios do Alto Vale, 28 municípios do Alto Vale, o PMDB deverá ter candidato a prefeito. Alguma outra exceção dependendo dos encaminhamentos, das composições, que podemos fazer e podendo ir até como candidato a vice-prefeito em algumas circunstâncias excepcionais. Mas aqui em Taió nós vamos ter candidato, sim. O prefeito Hugo, ele tem reafirmado que não é candidato, ele tem nos dito que não é mais candidato à reeleição, mas nós temos outros nomes, nós temos aí o nosso presidente do PMDB, por exemplo, que é um dos nomes que poderá concorrer a prefeito, temos o Alexandre, enfim, temos muitos nomes, temos o ex-prefeito Ademar Dalfovo, enfim, nós temos muitos nomes que evidentemente nós estamos ainda avaliando, vamos fazer uma pesquisa dentro do município. A administração do Hugo é uma administração bem sucedida, é uma administração realizadora. Se ele fosse candidato à reeleição, eu tenho certeza que seria bem sucedido, mas ele tem por princípio não ir à reeleição. Lá em Salete ele já não foi, ele tem dito que não quer ir aqui também. A gente tem que entender, tem que respeitar essa sua posição, mas vamos ter sim, com certeza, candidato a prefeito pelo PMDB aqui no município de Itaió. Tá certo. Deputado, aproveitando então, agora a gente fala sobre Brasília. A gente acompanhou durante essa semana, na verdade a gente acompanha semanalmente tudo que é destaque na capital federal, e uma das informações, enfim, que a gente acompanhou também é a questão do reajuste do FGTS. Para aquelas pessoas que nos ouvem, o que vai mudar, deputado?
Bem, primeiro é importante que se diga que o projeto que foi aprovado é um projeto de minha autoria, veja só. O projeto, quem apresentou nessa legislatura, o primeiro que apresentou um projeto nessa direção, fui eu. E vejam só, né, para nosso orgulho, vamos ter a partir de agora um reajuste do FGTS num projeto de minha autoria, de um deputado catarinense, de um deputado dessa região. Não foi muito fácil, eu diria que foi uma vitória da Câmara dos Deputados, que na verdade o próprio Palácio do Planalto, no primeiro momento, ele era contra, mas quem saiu ganhando de verdade foram os trabalhadores de todo o Brasil. E eu tenho dito, e é um dos meus argumentos desse projeto, é que se o fundo de garantia ele foi criado para ser a poupança do empregado, da maneira como ele está, ele não cumpre mais o seu papel. Aplicado nessa conta, vejam só, o dinheiro do trabalhador ele rende menos que a inflação, né? É verdade que o que nós conseguimos ainda não é o ideal, mas dobra a rentabilidade hoje que o trabalhador tem. E pelo que nós aprovamos, até para que todos possam entender, todos os depósitos do Fundo de Garantia feitos a partir de janeiro de 2016, a partir de agora eles terão correção maior do que os 3% que hoje são adotados. Hoje o trabalhador ganha 3% ao ano. Em uma progressão escalonada, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ele vai render, então, no novo projeto, 4% ao ano no ano que vem. Em 2017, o reajuste será de 4,75%. Em 2018, ele será de 5,5%. No meu projeto original, era que, a partir de agora, o Fundo de Garantia ele seria o rendimento igual à poupança. Mas, dentro do que foi possível negociar, e nós tivemos que entender o momento que o Brasil vive, nós vamos conseguir isso, o mesmo rendimento da poupança, no ano de 2018, que eu acredito que já é um ganho, né? Eu, inclusive, fiz um estudo para argumentar esse projeto, eu utilizei dados dos últimos 15 anos para embasar, portanto, esse projeto que foi aprovado. E pelos meus estudos, o brasileiro perdeu 20% do seu dinheiro aplicado nesse período dos últimos 15 anos. Ou seja, se alguém tivesse aplicado R$1.000, para ter uma ideia, no ano de 2000, se eles fossem corrigidos pela inflação, hoje ele valeria R$2.616. Porém, se ele estivesse no fundo de garantia, esse valor seria pouco mais só de R$2.000. Então a perda do trabalhador é muito grande. Ele foi criado para ser uma poupança do trabalhador e, na verdade, o governo, evidentemente, utiliza nos seus diversos programas, que são válidos também, Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas sociais, mas não é justo que tudo isso seja feito à custa de uma poupança que o trabalhador teria e tem para mais tarde, quando ele perder o seu emprego, se aposentar ou assim por diante. Então eu fiquei muito feliz, foi uma vitória nossa, uma vitória de um projeto de minha autoria e que vem atender a tantos brasileiros que trabalham tantos anos e que fazem essa poupança. Tá certo. Logo a gente conversa, né? A gente continua a falar com o deputado Peninha para abordar mais assuntos relacionados a Brasília, mas a gente volta então a Florianópolis e fala com o deputado Aldo Schneider. Deputado Aldo, a gente acompanhou um áudio, inclusive, da Assembleia Legislativa nos últimos dias a respeito do projeto de consolidação das leis, algo que meio que compacta as leis. Como que funciona isso, deputado? Bom, nós fomos designados pela presidência da Casa para coordenarmos um trabalho na área de consolidação das leis catarinenses. O que significa isso? Desde 1947, nós temos 18.400 leis em Santa Catarina. O trabalho de consolidação consiste no quê? Consiste em que nós façamos o enxugamento dessas leis para que a sociedade catarinense brasileira, quando necessário fazer a sua pesquisa sobre algum assunto específico, né, que interessa a essa pessoa, ela não tenha que ir lá no site da Assembleia Legislativa e digitar lá 18.000 leis para ela poder encontrar aquela informação que ela precisa. O que é isso? Nós já chegamos a um índice de 49% desse trabalho concluído, conseguimos fazer desses 49% consolidar 8.700 leis. Dessas 8.700 leis, nós fizemos
7 projetos. Então nós estamos saindo de 8.700 projetos de leis para 7 projetos. E como é que fica isso? Como é que a gente deletou, a gente jogou fora, a gente extinguiu, nós ignoramos? Não. Nós fizemos a consolidação por segmentos. Por exemplo, todo segmento que denomina obras públicas de Santa Catarina. Isso são quase 3.000 prédios públicos denominados. Então tem 3.000 leis lá. Nós juntamos essas 3.000 leis numa única lei, onde estão relacionados todos os prédios nominados aqui em Santa Catarina, com alguma homenagem para qualquer pessoa, seja na área do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Executivo ou do Legislativo. Além disso, nós pegamos todas as leis que foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foram quase 700 leis. Então nós fizemos lá um trabalho dessas 700 leis, reproduzimos ela num capítulo próprio, e aí a pessoa que precisa saber lá quais foram as leis que foram consideradas inconstitucionais pelo STF, vai lá, digita o tema, tem o número da lei, e aí está todas as leis que foram revogadas pelo STF. Então é um trabalho extremamente minucioso, delonga um período bastante grande, mas nós já chegamos a 49% do trabalho executado, e isso aparentemente não é um trabalho importante para as pessoas. Elas acham o que isso vai representar na minha vida. Mas olha, se nós saímos de 18.000 leis para um projeto aí que chegamos a 300 ou 400 leis, até porque toda a parte tributária é uma questão muito complexa. Isso aí nós não podemos consolidar a lei, por exemplo, tributária em Santa Catarina. Por quê? Porque toda a questão de legislação, às vezes no que tu transpõe de como está hoje para um novo projeto, ela acaba tirando algum benefício de algum contribuinte. Então esse é um cuidado que agora efetivamente nós estamos entrando numa seara um pouco mais cuidadosa, além de todos os técnicos da Assembleia Legislativa, que são mais de 20 pessoas. Eu, o deputado Coruja, que coordenamos esse trabalho, ainda nós convidamos a Universidade Federal de Santa Catarina, o núcleo jurídico da universidade, para estar conosco fazendo esse trabalho. E logicamente que não é um trabalho tão simplório, porque se fosse uma coisa simples de fazer, outros estados já teriam feito. E Santa Catarina é o primeiro estado que está encarando esse assunto de fato, de verdade. Então, hoje a gente já está conversando praticamente com as outras unidades da federação. Por exemplo, segunda-feira estarei em São Paulo, a convite de todos os presidentes de todas as assembleias legislativas do Brasil, para expor também esse trabalho que a gente está fazendo aqui em Santa Catarina, para que isso seja reproduzido em todos os estados brasileiros. Então é um trabalho que realmente demanda muito tempo, muito cuidado, muita atenção, mas importante para a sociedade catarinense poder ter acesso a tudo aquilo que o Legislativo catarinense aprovou em favor do povo de Santa Catarina. Tá certo. Deputado Aldo, aproveitando ainda, falando sobre a Assembleia, o senhor é vice-presidente da Assembleia Legislativa, e o que mudou para a nossa região, para o Alto Vale, que é a sua região, o que mudou para o Alto Vale, tendo o senhor como vice-presidente? Hoje, por exemplo, na condição de vice-presidente, sempre na possibilidade de o presidente Merizio estar no exercício do cargo, nós já assumimos por 3 ou 4 vezes a presidência da Assembleia, por alguns períodos, teve períodos de 20 dias, outros de 10 dias, outros de 15 dias, e logicamente nós estamos todo momento em contato com o governador, com os secretários de Estado, e o que mudou é a agilidade nos pleitos da nossa região. Vou citar um exemplo. Aqui em Itaió nós temos a Prefeitura Municipal, através do prefeito Hugo, juntamente com o nosso vice-prefeito e toda a cúpula administrativa do município, foram contemplados com dinheiro do Fundo de Apoio aos Municípios do Fundam. Esses recursos são para a revitalização da Coronel Federsen, que gira algo em torno de 3 milhões de reais. Esse convênio está travado, está difícil, não está saindo, e nós, na condição lá de presidente da Assembleia Legislativa, em exercício, logicamente, conseguimos aprovar uma suplementação orçamentária no orçamento geral do Estado, de que essa suplementação, essa lei que nós criamos e de que eu pilotei a sua aprovação, ela está dando condições agora que nos próximos 15 dias
o governador vai assinar os últimos 50 convênios que faltam com os municípios de Santa Catarina. Então, de prático é isso, por exemplo, para Taió. Se eu não fosse presidente, talvez essa lei não teria sido aprovada. E não aprovando a lei, o governador não pode assinar os convênios com os municípios. Isso para dar um exemplo, né, logicamente. Mas hoje a representação regional, ela tem o seu papel no sentido de legislar, fiscalizar, mas acima de tudo é buscar os interesses da região. E eu quero dizer para ti o seguinte, nesse momento, as pessoas estão percebendo que nós estamos vivendo uma crise institucional no Brasil no que se refere a uma crise política. E junto com a crise política, a condição da economia ela também não está, eu diria, não consolidada. Consolidada ela está, mas ela está, nesse momento, passando por um momento complicado em termos de receita, tanto nos municípios, quanto no Estado, quanto na União. Então, nós, nesse momento, talvez seja um dos piores momentos que eu, como político, estou vivenciando, exatamente porque essa incerteza política que tem no Brasil, a nível de Brasília. A partir do momento que a gente tem essa definição lá em Brasília do que vai acontecer politicamente, com certeza a economia vai se restabelecer e nós vamos voltar a ter uma vida dentro da normalidade. Mas nesse momento nós temos dificuldades financeiras, prova de que todas as prefeituras, o governo de Santa Catarina, o governo da União, contingenciando todos os orçamentos. Até porque a gente previu que ia arrecadar 1 bilhão e nós estamos com a arrecadação hoje de 600 milhões. Então a diferença é que está muito grande. Então, claro que nesse momento a gente não tem condições, como teve em outros momentos, de fazer com que as obras públicas apareçam com mais rapidez. Hoje o que a gente está fazendo? Nós estamos resgatando todos os compromissos de 2014, 2013, 2012 e fazendo esses compromissos virarem verdades. Como o caso da praça aí que tu falou, que o prefeito Hugo, juntamente com a assessoria jurídica, fez um trabalho homérico no sentido de resgatar esse dinheiro que já estava aqui, depois voltou, até porque o governo federal entendia de que passou o prazo e nós, eu digo o Hugo, juntamente com a sua assessoria jurídica, foi lá e recuperou esse dinheiro que já era de Taió, foi e agora está voltando. Está voltando de que forma? Em obras, ações e serviços para o município. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, exatamente resgatar aquilo que ainda não saiu, que já tinha compromisso político, para que a gente consiga passar esse momento aí, não muito favorável da economia brasileira, mas que logo, logo, com certeza, está restabelecido. Tá certo. O deputado Peninha, Brasília vive, talvez, nos últimos anos, uns momentos muito movimentados, para não dizer turbulentos. A gente está acompanhando a questão da Lava Jato, os protestos, pedidos de impeachment, a questão da inflação, a descriminalização das drogas, e a gente acompanha também o trabalho do senhor a respeito do Estatuto do Desarmamento, a sua busca por todo o Brasil a respeito de fazer com que se entenda de que talvez seja necessário, ou seja de direito do cidadão possuir uma arma, o cidadão de bem, e também a questão da lei da maioridade penal. Deputado, como que é lutar por isso com Brasília tão movimentada? Bem, Jefferson, né? Isso aí. Na verdade, bem, primeiro só em relação à Praça Coronel Federce. Foram recursos, na época, conseguidos por mim lá em Brasília, em que houve um problema em termos de documentação, mas foram recursos obtidos por mim, através de emendas minhas, que foram destinadas. Então houve um problema de documentação não enviada em tempo hábil na época, mas que, felizmente, ela foi recuperada. Mas, é verdade, eu diria que nós lá em Brasília, nós vivemos um dos piores períodos, talvez, de toda a nossa história. É problema hoje econômico do Brasil, que vive um momento difícil, é um problema político, evidentemente, mas o grande problema que está por trás disso tudo, eu diria, é a falta de credibilidade do governo. São muitas e muitas denúncias, como foi dito, Lava Jato, envolvimento de muita gente, e com isso se perde a credibilidade. E o próprio governo, com tantas denúncias, e hoje quando tu fala que roubou alguma coisa, não é mais 100 mil, 200 mil, é milhões, 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, é dinheiro que não acaba mais. Então, essa falta de credibilidade que existe hoje, eu diria que por um lado, evidentemente, que é ruim, mas por outro lado, nós estamos vendo que as nossas instituições no Brasil funcionam. O Ministério Público está funcionando, está indo atrás,
a Polícia Federal fazendo a sua parte, a Justiça também, lá o nosso juiz Sérgio Moro de Curitiba, e assim por diante, que está trazendo à tona todas essas falcatruas que havia, não só do governo, não só de políticos, porque muitas vezes a pessoa só culpa os políticos, mas vejo aí só tantos empresários envolvidos. Muitas vezes eu sempre fui cobrado dos empresários, porque os políticos roubam, mas sempre que existe um político também tem empresários envolvidos. Então eu diria que é uma questão da sociedade no todo, e que nós temos que realmente recuperar essa situação no Brasil, e se Deus quiser nós vamos recuperar, e eu tenho trabalhado muito para isso, e eu tenho dito quem deve tem que pagar, quem pague realmente os seus erros, os que roubaram tem que ir para a cadeia sim, porque o Brasil não aceita que o dinheiro que é de impostos, que deveriam ser utilizados para melhorar as escolas, as estradas, a nossa segurança, que nós vivemos problemas seríssimos, e tantas outras ações de governo que seriam importantes com o dinheiro público, tu vê esse dinheiro público da maneira com que ele está sendo utilizado. Então, essa falta de credibilidade que é o grande problema que nós estamos vendo no Brasil. E tu perguntou também em relação à questão do projeto de lei de minha autoria. O projeto está caminhando uma comissão especial, o projeto muda o Estatuto do Desarmamento, e esse projeto, eu tenho dito sempre, eu para elaborar esse projeto, eu fiz a mais ampla pesquisa que já feita até hoje para apresentar um projeto em todo o Brasil. Sabe quantas pessoas eu consultei, Jefferson? Quase 100 milhões de pessoas eu consultei. Ou seja, o referendo que foi feito em 2005, onde foi perguntado para a população se ela era contra ou a favor do desarmamento. Naquela oportunidade, 64% da população brasileira, 60 milhões de pessoas disseram não ao desarmamento, ou seja, disseram sim à possibilidade do cidadão de bem também ter uma arma para se defender a si, a sua propriedade e a sua família. O artigo 5º da Constituição Federal, inclusive, diz isso, que é direito de todo cidadão ter direito à segurança, direito à vida, direito à sua propriedade. E, infelizmente, nós não temos isso hoje no Brasil. E vejo só, e o governo, dentro da legislação, mesmo o povo se posicionando diferente, não respeita isso. Nós estamos vendo a cada dia mais os bandidos armados que compram arma como eles quiserem, eles compram contrabandeado, eles roubam armas. Tu vê cada vez mais o cidadão preso dentro das suas casas e, ao mesmo tempo, tu vê o bandido solto do lado de fora. Então nós invertemos a ordem. O bandido devia estar preso, quem está preso é o cidadão de bem. E esse projeto de minha autoria não quer armar ninguém, nós não queremos absolutamente armar ninguém, mas nós queremos a liberdade, o direito daquele que quiser, daquele que precisar, puder ter também arma para se defender. E hoje a legislação é extremamente proibitiva, e nós queremos acabar com essa discricionariedade que existe hoje na obtenção de arma. Nós queremos que acabe com a discricionariedade e que volte para as polícias civis de todos os estados a possibilidade da obtenção do porte e do porte de armas. Esse é o nosso objetivo. Esse projeto de minha autoria, com grande repercussão no Brasil, eu posso dizer que hoje é o projeto que mais repercute na Câmara Federal, e vamos aprová-lo sim em mês de setembro ainda na comissão especial, e se Deus quiser ainda esse ano no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, e a questão também da lei da maioridade penal, como é que está em Brasília? Bem, nós votamos na Câmara dos Deputados, essa semana ainda votamos o segundo turno, foi aprovada a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, agora foi para o Senado, vai depender do Senado. Mas é importante que se diga, o projeto que nós aprovamos diz que a redução da maioridade penal ela só vai acontecer em crimes hediondos, por exemplo, estupros, assaltos com mortes, ou seja, aqueles crimes que, inclusive, não se justifica um criminoso desses, mesmo tendo 16, 17 anos, ir lá ficar junto com aqueles jovens transgressores que pequenos furtos, pequenos roubos, estão lá com essas pessoas. E eles invertem, mas vamos botar esse jovem lá junto com os outros bandidos, lá num presídio. E aí eu inverto assim, e é justo aqueles jovens pequenos transgressores conviver com pessoas que cometem esse crime, e lá eles têm uma pequena de 1 ano, já saem daquele reformatório, digamos, que eles estão, e continuam cometendo crimes.
para acontecer como aconteceu em São Paulo, um jovem faltando 2 semanas para fazer 18 anos, ao assaltar um casal, matou um deles sem motivo algum, e perguntaram para ele por que ele fez. Não, é que faltava a asa deles, né? Então é isso que nós temos que acabar. Graças a Deus votamos em primeiro turno com uma ampla maioria, 320 votos, de um total de 475 que estavam em plenário naquele momento, e eu acredito que vamos aprová-lo também no Senado. Deputado, a gente sabe que ambos têm compromisso logo mais aqui na Prefeitura de Itael, mas para nós fecharmos aqui, a gente recebeu inclusive uma pergunta a respeito do foro privilegiado. Até quando é necessário ter o foro privilegiado? Olha, eu acho que não há necessidade de foro privilegiado. Eu, inclusive, abro, em qualquer circunstância que acontecer comigo, eu abro mão de imediato. Eu acredito que qualquer deputado, senador, ele deveria ser julgado até igual a todo cidadão. Agora, por outro lado, o fato de não ter o foro privilegiado, é muito importante que se diga, muitas vezes abrevia o julgamento. Porque, por exemplo, um deputado que não tendo foro privilegiado, ele é julgado aqui na justiça, por exemplo, de Itaió, aqui no fórum. Vamos botar que ele seja condenado. Aí ele recorre para o Tribunal de Justiça, em Florianópolis. Vamos botar que ele seja lá também penalizado. Aí ele recorre para o Superior Tribunal de Justiça. Aí ele é condenado. Aí ele recorre para o Supremo Tribunal de Justiça. STF. Agora veja só, se ele tem foro privilegiado, ele é julgado direto na última instância, que é lá em Brasília, no Supremo. E se ele é condenado, tem muitos deputados que preferem, muitos, digamos, ou políticos, ou que têm esse fórum, preferem que seja realmente igual a qualquer cidadão, porque ele vai ter muito mais tempo para recorrer, e infelizmente no Brasil a justiça é lerda. Nesse caso, por exemplo, foi o caso daqueles do Mensalão. O Zé Dirceu, por exemplo, ele foi condenado lá na última instância. Eu te pergunto, se ele não tivesse fórum privilegiado, ele tivesse sido julgado lá no fórum inicial, provavelmente esse processo ainda estaria, e talvez nem tivesse sido condenado. Essa também é a sua opinião, deputado? Na prática, eu vejo o seguinte: essa questão do foro privilegiado é uma questão que a Constituição nos ampara. E primeiro eu quero dizer o seguinte: todo mundo tem direito a foro privilegiado, é só ser candidato, se eleger, se candidatar, se eleger e exercer o mandato. Então não é uma prerrogativa do Aldo, do Peninha. Todos têm esse direito. Só tem que ser candidato e se eleger. Ponto. Ponto 1. Ponto 2. A qualquer momento que me pedirem para abrir esse tal de foro privilegiado, para mim a minha vida não muda nada nisso aí. Até porque eu quero exercer o mandato em favor da coletividade, em favor da região. Quero exercer um mandato que ele realmente justifique, com o passar do tempo, a minha estada lá. É por isso que eu quero ser deputado, por isso que eu sou deputado. Então, nós não somos deputados para ir lá se utilizar do cargo como um balcão de negócios. Nós estamos lá, evidentemente, dentro do aparato que a estrutura de poder legislativo nos concede, evidentemente que nós utilizamos. Nós utilizamos essa estrutura. Mas é uma estrutura pública que está no portal de transparência, que não tem pecado nenhum. Agora, se a minha opinião particular, para mim não precisaria ter nunca isso aí. Até porque, primeira coisa, eu não sou candidato para ter foro privilegiado. Eu nunca tive candidatura pensando em foro privilegiado, pelo contrário. Eu sempre tive disputei 6 eleições, eu sempre tive com o intuito de participar no desenvolvimento da comunidade que eu represento. E eu não sei até que ponto é privilegiado, isso é vantagem. Repito, se eu, digamos, um cara que está condenado, se ele puder ter 4 instâncias de julgamento, evidentemente que é muito melhor para ele, vai ganhar ele tem a oportunidade de uma dessas 4 ele ganhar. Agora, o cara que já vai direto para a última, eu não sei até que ponto isso é vantagem. Repito, eu acho que até abrevia o julgamento e a justiça se faz mais rapidamente nessas circunstâncias. Mas eu acredito, para concluir esse assunto, que nós deveríamos ter todos tratamentos iguais. Todos. Independente da função, porque eu não vou morrer deputado, eu estou deputado. Eu não morri prefeito, eu já fui prefeito, eu estava prefeito. A gente passa. Enquanto estiver passando uma função pública, tem que ser igual às pessoas que tu representa. Ora, se as pessoas não têm essa condição, eu não quero ter também, não preciso ter. Então essa questão do foro privilegiado, para mim, realmente
nunca pesou, nunca absolutamente pesou, e até porque eu entendo de que o objetivo primeiro de quem efetivamente quer angariar votos para ascender ao poder é para que esses votos realmente se revista em obras, serviços e ações para a comunidade que a gente representa. E por outro também, né, Jefferson? Eu, por exemplo, no meu caso, o Aldo também, eu não tenho nunca nenhum processo contra mim. Então eu posso dizer que sou extremamente ficha limpa, não tenho nada, meus mandatos como prefeito, como deputado, nada que me desabonasse. Então, graças a Deus, esse tipo de situação não me afetaria e não me afeta, porque realmente eu não devo nada à justiça, se Deus quiser, eu nunca vou dever. Cientes dos compromissos aí dos deputados, nós encerramos aqui o nosso bate-papo. A gente agradece imensamente a participação. Lembrando que esse vídeo, né, essa nossa entrevista estará novamente segunda-feira na programação do jornal, segunda edição, devido ao final de semana, volta na segunda, e também no portal educadora.am.br, bate-papo com o Peninha e com o Aldo Schneider aqui nos estúdios da Educadora. A gente então roda mais uma música aqui, na sequência a Jéssica volta com o programa Show da Tarde.